Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um berano de verdade. Deus assentou na tábua do meu coração, na minha psique, e eu estou aqui cumprindo o que o Espírito Santo de Deus me orientou. E o que foi? Foi de dar sequência, de dar continuidade no plano da leitura bíblica para o ano de 2025. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós já concluímos o Novo Testamento, os 27 livros de Mateus a Apocalipse, e agora também já demos início no segundo ou no Antigo Testamento, melhor dizendo, no primeiro. Já estamos no livro de Deuteronômio, é o último livro do Pentateuco, portanto, já concluímos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora estamos em Deuteronômio, que significa segunda lei. A leitura de hoje é capítulos de número 5, capítulos de número 6 e capítulo de número 7. Vamos à leitura? A repetição dos 10 mandamentos. E chamou Moisés todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. Ou seja, saber não basta, ter a Bíblia decorada não basta, conhecer não basta, ter entendimento não basta, é preciso cumprir, é preciso executar, é preciso colocar em prática. O Senhor nosso Deus fez conosco em Horebe, não com os nossos pais. O Senhor, esse concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Cara a cara o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás a sua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o teu animal algum teu, nem o teu estrangeiro, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo ou escravo no termo do Egito, na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e com braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o dia de sábado. Perceba que o sábado, assim como a circuncisão, são algo específicos para o povo de Israel. Entende isso? Então, olha que tremendo agora. Ó. 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongues os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então ele está relembrando o povo, porque aqueles jovens que haviam nascido ali durante a peregrinação do deserto não presenciaram, não vivenciaram esse momento. Aí você vê, quando você lê a Bíblia lá atrás e depois você lê aqui na frente, se você lê esporadicamente, fala: nossa, mas por que repetindo? Você vê, você não tem o entendimento, você não consegue fazer a conexão da história, do contexto histórico, do contexto imediato, do que está acontecendo ali, do que aconteceu, para que o porquê foi ter que reler novamente, porque aqueles nasceram no deserto.
eles nasceram depois, foi aqueles que Deus prometeu que entrariam na terra prometida. E aqui estamos chegando perto do momento que eles vão entrar. Então Moisés, antes de morrer, perceba que Moisés aqui, ele morre com 120 anos. Ele já tinha mais de 118 anos, com certeza. Está pertinho aqui dele chegar no final. Então o velhinho Moisés agora está lendo, relembrando, dando as últimas instruções, porque a sentença já havia sido determinada, prolatada, dada, proferida acerca dele. Ele subiria ao monte, olharia a terra e não poderia entrar nessa terra, tá bom? Vamos seguir. O povo pede a Moisés para receber a lei do Senhor. Olha que tremendo. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, vendo o monte ardendo em fogo, vos achegaste a mim, e todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor, nosso Deus, que nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos? Porque quem há em toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu, e ouve tu o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o faremos. Então você vê, o povo queria uma experiência com Deus. Deus preparou toda aquela experiência no Monte Horebe, o monte fumegava, tremia, fogo, trovões e rajada, aquela coisa toda. Aí o povo ficou com medo: não, Moisés, vai você. Deus fala contigo, e o que Deus falar para você, você transmite a nós, e nós iremos cumprir. Olha aqui, ó. Tudo o que nos disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a sua voz, das vossas palavras, quando me faleis assim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras desse povo, que me disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles, a seus filhos, para sempre. Ou seja, Deus está falando que se nós obedecer, que se nós cumprir, que se nós executarmos, que se nós colocarmos em prática, olha o que ele está dizendo: guardassem todos os meus mandamentos. É Deus falando aqui: todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fossem a ele e os seus filhos para sempre. Vai e dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas, porém tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, para que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias da terra que haveis de possuir. Eu não sei se você notou aqui, mas o 5º mandamento, ele diz assim, ó: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongues os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus. Ele é o 5º mandamento, mas lá em Efésios, capítulo de número 6, ele se torna o 1º mandamento com uma promessa. Quer viver muitos dias na terra dos viventes? Quer prolongar os seus dias aqui na terra? Honre o teu pai e a tua mãe. Quer ser bem-sucedido nos seus feitos? Quer ser próspero? Honre o teu pai e a tua mãe. Olha como é forte isso. E olha o que Deus fala aqui no final, ó: vosso Deus, para que vivais bem e vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que te vá bem, para que te prolongue os teus dias aqui na terra dos viventes. Capítulo 6. O fim da lei é a obediência. Deus está batendo nessa tecla, hein? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus,
para se vos ensinar, para que fizesses na terra que passareis a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardardes, e que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, vocês devem ensinar. Como eu sempre digo e volto a dizer, legado não é o que eu deixo para as pessoas. Isso é herança. Um carro, uma casa, uma conta bancária, uma fazenda, um bem. Isso é herança, isso não é legado. Legado é o que eu deixo nas pessoas. E é justamente isso que Deus está falando, instruindo aqui. Vocês vão inculcar, vocês vão instruir os seus filhos de manhã, à noite, andando pelo caminho, antes de deitar, antes de dormir, quando acordar, pela manhã, olha, ó, deitando e levantando-se, também as atará por sinal na sua mão, e terão por testeira entre os seus filhos. Isso chama-se de filactério. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, filactério. O filactério ele é atado na mão ou também nas testas. E ele tinha trechos justamente dos mandamentos do Senhor. Por isso que Jesus ele vai refutar em Mateus capítulo 23, dizendo assim, ó, vós fazeis largos filactérios. Ou seja, para olhar, olha, ele é um observador da lei, olha, ele é um religioso, ele guarda a lei. Mas na realidade, no capítulo 23 de Mateus, eles faziam tudo isso somente para mostrar, para transparecer uma visão de santidade, uma visão de espiritualidade. Quer ver agora? Vou dar uma de leve aí. É como aqueles que pegam o talit ou o talit, coloca no ombro e ele nem sabe para que significa aquilo. Outros jogam por cima da cabeça e coisa e tal. Eles não sabem o que significa, qual que é a verdadeira função do talit. Isso mostra a superficialidade das pessoas que nem entendem o propósito, nem sabem na Bíblia aonde que está sobre o talit, que foi ali realmente uma direção divina para quem? Para o povo judeu. Com que propósito? Com um propósito específico. Entende isso? Então, meus irmãos, a importância da leitura, do estudo, da meditação é maravilhoso. Mas além de tudo isso, nós precisamos aplicar. Nós precisamos colocar em prática. Nós também precisamos transmitir. Depois você vai ver que Isaías vai falar isso e Paulo vai ratificar em Romanos. Quão formosos os pés dos que anunciam, dos que falam, dos que transmitem as boas novas de salvação, a boa notícia. E o que é a boa notícia? O Evangelho, a palavra de Deus. Então isso que Deus está falando aqui. Então quando você vê essa palavra filactério, era trechos da lei que era colocado ou na testa ou no braço, como ele coloca aqui, ó. Andando pelo caminho, por sinal na tua mão, e terão por testeira entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas, havendo-se, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Quando fala esse de colocar na casa, isso aqui também é chamado de mezuzá. Tá? Para colocar na porta da casa também, mezuzá. Por quê? Para sempre quando o povo bater, por exemplo, na minha casa assim na porta tem um adesivo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí já bate, já lembra, ô Senhor, glória a Deus para minha casa, glória a Deus para minha família, para estar sempre lembrando que o nosso corre-corre do nosso dia a dia, você vê, vira e mexe, a gente se envolve com tanta coisa e acaba se esquecendo do principal. E era justamente isso que Deus não queria, porque agora eles iam sair da escassez. Preste atenção, eles iam sair de um deserto, onde eles estavam vivendo ordinariamente, para o extraordinário. Eles iam vivenciar agora coisas grandes e tremendas quando eles entrassem na cidade de Jericó, que é a Canaã. Quando eles entrassem lá, para que eles não viessem a se vislumbrar, para que eles não viessem a se corromper, para que eles não viessem a declinar, a decair. Então Deus estava dando essas instruções.
Está conseguindo entender? Ó, havendo, pois, o Senhor teu Deus, ó, introduzido na terra que jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de todo bem que tu não encheste, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares. Olha lá, viria um tempo de bonança, viria um tempo de abundância. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, teu Deus, temerás, e a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, ou seja, em volta, por perto. Porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Diligentemente guardaste os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos, que tem mandado, e farás o que é reto e o que é bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou aos teus pais, para que lance fora todos os seus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos, éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó, a toda a sua casa, aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, ou seja, para sempre, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Eu quero abrir um parênteses aqui e levar você a Lucas capítulo de número 17, Lucas capítulo de número 17 e o versículo de número 10. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 10, que vai nos dizer da seguinte maneira. Lucas 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, deveis dizer: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Não entendeu? Você vê que os pais estavam recebendo uma instrução de Deus para ensinar aos nossos filhos, quando eles fossem indagados e perguntados sobre o testemunho, como eles chegaram ali, qual que era a história, qual que é a nossa história, como é que nós chegamos aqui, que Deus é esse? E aí ele deu essa instrução, para que eles fizessem isso, para que eles lessem, para que eles examinassem, para que eles guardassem, para que eles executassem, eles iriam ir bem, o Senhor ia guardar, e será para nós justiça, quando tivermos o cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor, de nosso Deus, como nos tem ordenado. Aí você fala assim: é muito difícil fazer, é muito difícil cumprir. 1 João, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, é no seu capítulo de número 3, deixa eu ver aqui. Ou é o 5, deixa eu só dar uma olhada. Aqui, 5. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Olha como é forte isso. 1 João 5, 3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são penosos. Então, meu irmão, se está difícil para você guardar, se está difícil para você cumprir, se está difícil para você executar, você precisa se reavaliar. Você precisa fazer uma visão introspectiva, minha irmã também, para dentro de si. Ah, é muito difícil. Não é não, está aqui na Bíblia. E você vê que o Lucas ele pega pesado. Depois de ter feito tudo, deveis dizer: sois servos inúteis. Preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Nem o que está sendo mandado
nós estamos fazendo. E nós queremos requerer algo de Deus, sendo que nem a nossa parte nós estamos fazendo. E nós precisamos cumprir a nossa parte. Nós precisamos realizar a nossa parte com excelência. Nós precisamos executar a nossa parte com excelência. Amém? Capítulo 7, para nós concluirmos. Ordena-se a destruição dos cananeus e dos seus ídolos. Você vê que Deus ele foi preparando tudo. Tudo da melhor maneira possível. Por quê? Para que lá na frente, quando nós vamos ver o que vai acontecer aqui, ninguém poderia dizer assim: ah, Senhor, não sabia. Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Essa vai ser a nossa fala de hoje, tá bom? Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Consegue escrever aí? São poucos os que participam, mas eu louvo a Deus pelos que estão participando. Não importa a quantidade, importa que tem os remanescentes. Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Essa é a nossa fala de hoje. Ordena a destruição dos cananeus e os seus ídolos. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, destruirás, não farás com elas aliança, concerto, pacto, nem terás piedade dela. Lembra que eu já falei o porquê lá atrás? Nem te aparentarás com elas, não dará tuas filhas e seus filhos, e não tomará suas filhas para os seus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhes fosses o seu povo próprio de todos os povos sobre a terra que há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós era menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que jurara aos vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que guarda o concerto, o pacto, a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam aos seus mandamentos, e dá pago a sua cara a qualquer que os aborrecem, fazendo-o perecer, não será remisso, para que quem o aborrece em sua cara lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que ouvindo esses juízos e os guardares e fizeres, o Senhor teu Deus te guardará o concerto, o pacto, a aliança e a beneficência que jurou aos teus pais. Amar-te-á, abençoar-te-á e fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu vinho, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, e a terra que jurou aos teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. Oh, aleluia! O Senhor te servirá o Senhor te desviará de toda enfermidade. Vai recebendo aí. O Senhor te desviará de toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirás todos os povos que te der. O Senhor teu Deus, ao teu olho, não os poupará. E não servirá a deuses, por isso seria por laço. Se disseres no teu coração: esta gente são mais numerosas do que eu, como eu poderia lançar fora? Delas não tenhas temor. Não deixes de lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais, e maravilhas, e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus a todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus, entre eles, mandará vespões até que pereçam,
e que ficarem se escondam de diante de ti, os que ficarem. Não te espantes diante deles, oh, aleluia, porque o Senhor teu Deus estará no meio de ti, Deus grande e terrível, e o Senhor teu Deus lançará fora estas gentes, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor tas dará dia em dia, e as fará pasmar com grande pasmo, com grande espanto, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaça os seus nomes de debaixo do céu. Nenhum homem, repito, nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura, os seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre eles não cobiçarás, nem tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, maldito, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo abominarás, porque anátema, maldito é. Que leitura poderosa! Eu não preciso falar nada aqui, a leitura foi bem clara. Então, quer ser bem-sucedido, quer prosperar? Observa, medita, examina, estuda, guarda, pratica, aplica, confirma, faça. E então, a palavra de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Então, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Fica com essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. A fala de hoje: Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.